Doutora Marcela, eu gostaria que nesse último bloco, que lamentavelmente vai encerrar a nossa entrevista, gostaria que se estendesse mais, a doutora abordasse: existe prevenção para a endometriose? Em segundo lugar, a paciente com endometriose que tem uma primeira gravidez terá mais dificuldades ou terá possibilidades iguais de ter uma segunda, terceira, quarta gravidez? E, em terceiro lugar, se é frequente o aborto ou o parto prematuro na endometriose? Então vamos falar de gravidez primeiro, né? A paciente com endometriose, ela tem dificuldade de engravidar. Por quê? Porque ela tem aderência que altera a trompa sai da anatomia, então a captação dos óvulos são difíceis. E acredita-se que ela tem uma qualidade dos óvulos, do folículo dela muito ruim. Então ela tem dificuldade de chegar à gestação. Não existe relato que confirme o caso de endometriose ter aborto de repetição ou parto prematuro. A endometriose não vai influenciar nada durante a gravidez. Ela tem dificuldade só de gestar. Uma vez que ela gestou, a endometriose não atrapalha em nada. Pode atrapalhar na hora do parto, se for uma cesariana e tiver muita aderência, na hora cirúrgica. Mas durante os 9 meses de gestação, não atrapalha em nada. Então ela vai ter a dificuldade de engravidar, que a gente tem muita paciente, e não de perder, de parto prematuro, de descolamento de placenta, de implantação baixa de placenta, nada disso é relacionado com endometriose. Então a gente tem assim, existe uma classificação de endometriose grau 1, 2, 3 e 4, dentro da laparoscopia, e a gente já parte. Se ela tem um grau 1 e 2, ela já vai para a inseminação. Se ela tem o 3 e 4, ela já vai para a fertilização. Porque quase todas elas vão chegar à reprodução assistida para engravidar, porque elas não vão conseguir gestar normalmente. Então vão precisar da ajuda da reprodução assistida. Se eu chego com uma paciente com endometriose, fiz o diagnóstico de endometriose, ela engravidou e perdeu, eu fico feliz porque ela engravidou. Eu sei que ela é fértil. Porque a mulher, uma vez que engravida, ela é fértil. O homem, quando ele engravida a parceira, ele foi fértil naquela época, porque a mulher nasce com quantidade de óvulo e vai morrer com a quantidade mínima de óvulo. Ela vai gastar esses óvulos todos. O homem produz espermatozoide todos os dias. Então, ele foi fértil. A mulher é fértil quando ela consegue engravidar. Então, a gente tem essa diferença. Se ela conseguiu engravidar, independente se ela prosseguiu com a gestação ou não, para mim já é bom. Eu sei que ela tem a trompa boa, eu sei que ela tem um folículo bom, eu sei que ela tem uma capacidade de engravidar boa. Então, o que é diferente do homem, que às vezes a gente pega também uma paciente com endometriose com fator masculino ruim. O que é o fator masculino? O problema é com o marido. Só que a gente tem mais dificuldade de pegar o marido para fazer exame, que o homem não gosta de ir fazer exame. Então, a gente tem mais essa dificuldade. Acaba que ela leva a culpa toda e o homem não vai. Então, a gente tem muito isso também dentro do consultório. A gente tem uma mulher com endometriose que fica taxado que tem endometriose, na hora que você pede o espermograma, o problema é com o marido. E ela não tem nada. Claro. É importante lembrar também que na endometriose, a quantidade de foco de endometriose que ela tem não é proporcional à dor que ela tem. Às vezes eu pego paciente que eu faço laparoscopia com um foco pequenininho que ela tem uma dor absurda. E às vezes eu pego uma com cheia de foco, com a pelve toda aderida que não tem dor nenhuma. Ela é assintomática, foi um achado. Fui fazer uma cirurgia por vídeo por um cisto de ovário, na hora que eu cheguei tinha um monte de foco de endometriose, ela não sentia nada. Então a quantidade de foco que ela tem não é proporcional à dor que ela sente. E não se tem explicação sobre isso. É sempre, eu não posso falar assim que ela tem muito foco de endometriose, por isso que ela sente muita dor. Eu só posso dizer que ela tem endometriose. A quantidade e o grau de endometriose dela eu só vou saber cirurgicamente. E nunca é proporcional à quantidade de dor que ela tem. Muitas mulheres são assintomáticas e têm muito foco de endometriose. Então a gente não pode dizer. Na prevenção, a gente não tem prevenção de uma doença que não tem cura. Então, a gente não tem aquela prevenção específica. A gente pede para que a paciente tenha atividade física, que foi comprovado, e uma boa alimentação e o uso do anticoncepcional. São as 3 coisas que mais ajudam na prevenção de endometriose. Mas se é uma doença genética, se ela tem uma característica de imunidade, a gente não vai conseguir muito prevenir. Ela vai ter, mas vai ajudar também no meu tratamento. Quando a paciente ela faz atividade física, quando ela toma o remédio corretamente, quando ela vai uma boa alimentação, ela está no peso adequado, ela está bem com ela mesma, ela vai acabar melhorando com a medicação que a gente passa. Então isso é importante para a paciente, ela ter qualidade de vida. Então ela precisa, às vezes, terapia relaxante a gente pede para fazer, porque elas ficam muito ansiosas, a gente acaba pedindo para fazer. E o que ela gostar de fazer de atividade física é importante, porque melhora.
na autoestima da paciente e vai acabar melhorando a dor dela. Influencia a capacidade reprodutiva no caso do exercício físico, da dieta adequada e da medicação? A dieta, sim, que a paciente, quando está acima do peso, ela tem uma dificuldade de ovular. A nossa gordura em excesso produz um estrogênio que bloqueia o ovário. Então, a paciente acima do peso não ovula normalmente. Ela tem um bloqueio, que é do estrogênio produzido pelo excesso de gordura. Então, aquela que está no peso ideal, ela tem os ovários não estão bloqueados para ela conseguir gestar. Então, acaba influenciando quando ela está acima do peso. A gente sempre pede para... Acredita que a mulher perder 10% do peso, ela volte a ovular mensalmente, se ela tem uma perda de 10% do peso, para chegar ao peso ideal. Ajuda ela a ovular. Então, vai melhorar. Se ela já tem dificuldade de engravidar e não ovula, é pior ainda. Né? Se ela tem uma alteração anatômica da endometriose e não está ovulando todo mês porque ela está acima do peso, eu preciso retornar ela para o peso. E também, se ela engravidar acima do peso, ela pode ter uma gestação de alto risco pela obesidade, que altera todo o ciclo gravídico da mulher. Então, claro, eu preciso pedir para que ela retorne ao peso e ela vai se sentir bem, ela vai ter autoestima boa quando ela está no peso ideal, quando ela está fazendo atividade física. Então, isso ajuda muito na endometriose. Resuma um pouco para nós, Marcela, o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico preferível é a laparoscopia, pode ter a laparotomia, que é a cirurgia onde abre a barriga, né? E a laparoscopia, que é a vídeo, que o paciente chama que é a cirurgia a laser, mas que é videolaparoscópica, né? Onde a gente entra com uma câmera que tem um aumento e me dá uma visão de toda a pelve e do abdômen superior, o que a laparotomia não me dá. Então, eu consigo ver todo o abdômen da paciente pela laparoscopia. Então, a gente vai procurar focos de endometriose, vou ver como estão os ovários, vou avaliar as trompas, a gente faz uma alteração, a gente faz um exame chamado cromotubagem, onde eu injeto azul de metileno nas trompas, para eu ver se elas estão pérvias para poder engravidar, ou seja, se elas estão desobstruídas. Então, a gente vê, a gente cauteriza os focos de endometriose, removo alguns para biópsia, para a gente ter a comprovação do exame de biópsia que a paciente tem endometriose, e a gente tenta soltar as aderências que a gente conseguir, para melhorar a qualidade de vida, diminuir a dor e para aumentar a chance dela engravidar. Quando eu solto aderências, eu dou uma diminuída, porque eu libero as trompas, eu libero os ovários. Então, eu ajudo a paciente a engravidar, quando a gente faz. E vamos cauterizando os focos. A parte intestinal seria remover a área do intestino que está comprometida, que aí é o coloprocto que entra junto com a gente para fazer. Claro. Um tratamento cirúrgico definitivo para endometriose seria tirar os 2 ovários da paciente, que ela para de produzir estrogênio. Só que ela não vai engravidar e ela tem uma piora, ela vai ter uma menopausa precoce com todos os riscos da menopausa. Então, é melhor a gente fazer um tratamento medicamentoso do que eu deixar ela numa menopausa precoce. Claro. Porque ela vai ter toda a alteração que uma paciente com menopausa tem. Ela tem um risco cardiovascular aumentado, ela vai ter todos os fogachos da menopausa, vai ter alteração na pele, no libido. Então, raramente a gente faz. Nós tivemos aqui hoje uma verdadeira palestra, uma verdadeira aula de endometriose com a doutora Marcela Tasca, médica ginecóloga, que vem se especializando dentro da ginecologia na endometriose e nos trouxe aqui esclarecimentos que são de enorme valia para as nossas telespectadoras. Muitíssimo obrigado, doutora Obrigada. Marcela. Espero que nós possamos tê-la aqui em outras oportunidades, porque realmente foi um momento feliz da Terceira Via convidá-la para estar aqui conosco, porque os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras particularmente, certamente, tiraram muito proveito da sua presença. Que bom, muito obrigado obrigado, pelo convite. Parabéns.